Que alegria! Para quem não sabe, além de pastor aqui da PIB-BH, eu sou vice-presidente da Ordem dos Pastores Batista do Brasil e vice-presidente da Convenção Batista Mineira. E nós, como primeira igreja batista, estamos extremamente envolvidos na obra missionária, tanto no nosso estado, quanto na nossa nação, quanto fora da nossa nação também. E tudo isso que você está vendo e assistindo tem o envolvimento, as mãos, o recurso da nossa igreja. E você pode participar muito mais. Você pode participar indo para o sul, nessas caravanas, ajudando na revitalização do estado. Você pode ajudar indo receber esse pessoal quando volta com alegria, propondo para eles momentos de generosidade. Tem gente que me ligou e falou: pastor, eu sei que vocês vão receber hoje os missionários que estão chegando. Se você quiser, olha, eu abro o meu restaurante e a gente oferece para eles uma comida gratuita, uma pizza. Você pode contribuir e participar de várias formas. Você só não pode ficar de fora do que Deus está fazendo. Sabe, a gente foca muito no que nós não podemos fazer, mas e o que você pode fazer? Será que você está focando nisso? Olha, você não pode mentir, você não pode fazer fofoca, você não pode falar mal do seu irmão, você não pode ficar murmurando, reclamando, criticando, mas o que você pode fazer? Você pode servir, você pode trabalhar, você pode colocar as suas mãos na massa e socorrer quem tanto precisa. Isso é ser a igreja de Jesus. Nos últimos 6 anos nós temos vivido o sobrenatural de Deus. Nos últimos 6 anos nós temos vivido o extraordinário do Senhor. E eu estou aqui nessa manhã para convidar você que ainda não está vivendo o sobrenatural, o extraordinário do Senhor, para começar a viver, para se entregar a este movimento que é espiritual, porque o mundo espiritual governa o mundo material. Às vezes nós andamos ainda na superfície, no raso, e Deus está chamando você para um nível de intimidade maior com Ele. E antes de iniciar essa pregação, eu gostaria que nós orássemos por aqueles que vão se batizar daqui a pouquinho. E eu quero sair um pouco do protocolo e convidar vocês para que vocês venham aqui à frente receber a oração da igreja, preparando o coração de vocês para tudo aquilo que nós viveremos logo após essa mensagem. Vamos recebê-los com muito carinho? Pode ser mais caloroso, não pode? É para Jesus, é para glorificar o nome de Deus. Todos eles têm a ver com vocês, com a oração da igreja, com aqueles que estão limpando o banheiro, com aqueles que estão filmando um culto, tirando uma foto. Todos eles são frutos do ministério de vocês. Estenda suas mãos. Pai, nós queremos colocar os nossos batizandos diante do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado pela obra linda e maravilhosa que o Senhor está fazendo na vida de cada um, Pai. A gente sabe até aqui o que eles estão fazendo, mas nós não somos capazes de discernir aquilo que eles vão viver na Tua presença a partir de hoje. Por isso eu peço ao Senhor que hoje seja dia de céus abertos, como foi no dia do batismo de Jesus, que o céu se rasgou e que o Espírito Santo desceu na forma de pomba e Jesus Cristo ouviu dos céus uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, que me dá muito prazer. Que cada um deles, ó Pai, possa escutar do Senhor, do nosso Pai, essa palavra de confirmação de quem nós somos na Tua presença. Essa palavra, Deus, de confirmação do nosso propósito. Revela para eles a identidade, o propósito. Revela para eles o Teu amor, Pai. E que hoje seja o início de uma nova fase, uma nova estação, que seja um marco na vida deles. E em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz... Que Deus abençoe vocês, pode tomar os lugares. É o início de um novo tempo. É o início de um novo tempo. Você crê nisso? E o que nós vivemos como primeira igreja batista de Belo Horizonte é um prenúncio do que você vai viver na sua casa.
Deus derrama aqui para transbordar na sua família. Deus derrama aqui para transbordar na sua geração, na sua descendência. Mas a grande diferença é a postura do seu coração. Você está aberto para receber? Você está disponível para ser cheio? Você está desarmado, sem barreiras, para desfrutar daquilo que Deus também tem para a sua vida e para a sua história? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, versículo 4. Se você achou, diz achei. Se você não encontrou, diz espera aí. Para você que disse espera aí, o texto também está na tela para te ajudar. Brincadeira. O texto diz assim: Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. Ele disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, verso 7, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número da tribo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e de maneira muito rápida fazer a seguinte oração: Deus, fala comigo. O Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, e o Senhor sabe da palavra que eu preciso receber nessa manhã. Fala comigo de maneira sobrenatural. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco. Tira, Senhor, toda tristeza, toda angústia. Tira do nosso coração toda preocupação, toda ansiedade, Senhor. Nós queremos desfrutar nessa hora dessa presença que o salmista diz no Salmo 131. Ele resume bem dizendo que a tua presença faz com que sejamos como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Uma criança que está satisfeita e que desfruta de plena paz. Que a tua presença nessa manhã nos coloque nessa condição. Que o Senhor Deus venha abrir os nossos olhos para tudo aquilo que é espiritual. Abrir o nosso coração para essa palavra que é viva e eficaz. Abrir os nossos ouvidos para a tua voz. E que nós estejamos prontos para receber essa semente. Essa palavra de norte, de direção. E em nome de Jesus que nós oramos e glorificamos ao Senhor. Amém. Querido, eu quero te dar o contexto de modo muito rápido desse texto. Após a morte de Moisés, Josué é nomeado agora líder de Israel. E a sua missão é guiar o povo à entrada da terra prometida. Você lembra, você sabe da história. Moisés morre à beira, à entrada da terra, ele não entra. Então Josué agora tem essa missão de completar a peregrinação rumo à terra prometida. E esse texto vai falar justamente desta travessia. Esse é o momento exato desse texto. No capítulo 3 e no capítulo 4, você tem uma descrição de como que Israel, debaixo da liderança de Josué, vai cruzar o rio Jordão. Agora, esse evento acontece durante a estação da colheita. E o que isso significa na prática? Significa que na estação da colheita, o rio Jordão, ele está completamente cheio. Ele está transbordando por todos os lados, o que dificultaria ainda mais essa travessia. Josué capítulo 3, versos 5 e 6, Josué vai olhar para o povo e vai falar assim: a gente está prestes a viver algo milagroso. Nós estamos prestes a viver um milagre do Senhor. Nós vamos atravessar o rio Jordão, nele na sua fase mais cheia.
Então, para que vocês vivam o milagre, eu tenho uma instrução para vocês: santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas entre nós. E essa palavra continua sendo uma verdade para a igreja de Jesus. Santifiquem-se, aqueles que desejam viver o sobrenatural, santifiquem-se, aqueles que desejam desfrutar dos milagres do Senhor, santifiquem-se, aqueles que desejam viver uma nova estação, santifiquem-se. Deus promete então que os sacerdotes, ao tocarem o Rio Jordão, que eles seriam abertos, e o povo passaria pelo Rio Jordão de modo seco, sem nenhum problema. Josué 3, verso 15 e 17, é o momento em que os sacerdotes vão entrar no Rio Jordão, e as águas se acumulam do lado esquerdo e do lado direito, permitindo então um caminho aberto. Então Deus vai falar com Josué: pegue 12 pedras, representando uma pedra a cada tribo de Israel, e você, quando atravessar o Rio Jordão, vai montar do outro lado um altar de adoração. Esse altar vai ser um memorial, porque no futuro, quando as gerações perguntarem o que significam essas pedras, vocês vão testemunhar daquilo que vocês viveram. Vocês vão testemunhar daquilo que eu fiz, daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu ainda irei fazer nas futuras gerações. Esse é o contexto. Até aqui tudo bem? Então, diante de uma história cinematográfica, diante de uma história maravilhosa, linda como essa, eu quero trazer aprendizados para as nossas vidas. E o primeiro aprendizado é: o que Deus está fazendo é geracional. O que Deus está fazendo, talvez uma das coisas que você mais vai ouvir na PIBBH, é que aquilo que Deus faz é geracional. Se aquilo que Deus está fazendo na sua vida foi interrompido, ficar em você, isso não vem de Deus. Porque tudo que Deus faz é geracional. No capítulo 3, verso 7, o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a exaltá-lo à vista do povo, para que saibam que eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Você sabe que Deus dava o comando para Moisés soltar a vara e ela virava o quê? Uma serpente. Ele pegava a serpente, ela se transformava numa vara. Você sabe que foi através de Moisés que Deus enviou as 10 pragas ao Egito. Você sabe que foi através de Moisés que Deus fez grandes milagres. E agora Deus está dizendo: como eu fiz com Moisés, eu também farei com você. Deus é um Deus geracional. O mesmo Deus que agiu através de Moisés, que agiu através de Josué, Ele também pode agir através de você. Amém, igreja? O mesmo Deus que usou Moisés de maneira milagrosa, que usou Josué de maneira milagrosa, pode usar você, porque o nosso Deus é geracional. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. O que Deus está fazendo hoje não é algo novo. O que o Senhor está fazendo agora com a igreja dele não é algo novo, é algo que Ele vem fazendo há milhares e milhares de anos atrás. Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo, e Ele está chamando você, Ele está envolvendo você, e por isso Ele está dizendo para você nessa manhã: santifique-se, para que você possa participar de uma obra consagrada. Santifique-se, para que você possa participar de uma obra que é santa. O que aconteceria se nessa manhã o homem mais rico da Bolsa de Valores fizesse a seguinte declaração: amanhã, segunda-feira, às 8 horas, a Bolsa de Valores de São Paulo vai abrir. E você vai comprar a ação da Coca-Cola, porque hoje ela está num valor muito baixo, mas daqui 7 dias, ela vai ter um crescimento de 100%. O que aconteceria? Eu posso te adiantar. As pessoas venderiam tudo o que elas têm. Já aconteceu no passado. Não em relação à Coca-Cola, mas a outras empresas. Elas venderiam casas, apartamentos, elas sacariam o dinheiro que têm investido em outros lugares, e elas comprariam todas as ações da Coca-Cola, a fim de ter um enriquecimento rápido. Mas deixa eu te dizer uma verdade: por mais que esse homem domine
todo o conteúdo correlacionado ao mercado de ações, ao mercado financeiro, por mais que ele tenha legalidade para falar, porque ele tem resultado próprio, ele não controla todas as variáveis que envolvem o mercado de ações. Ele não controla, por exemplo, o que o nosso presidente fala, e o que ele fala pode intervir diretamente no valor das ações. Ele não controla as variáveis, mas sabe o que acontece? Porque um homem fala, nós obedecemos. O que um homem fala influencia a nossa vida. E às vezes nós nos entregamos por completo a projetos que podem dar certo. Há projetos que têm chance de dar certo, mas o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que conhece passado, presente e futuro, aquele que garante o resultado, Ele está chamando você e você está com medo de se entregar. Ele está chamando você para fazer parte de algo sobrenatural, e você está com medo de poder se entregar, você está com medo do futuro, você está com medo do que pode acontecer, mas isso não acontece quando nós nos entregamos a determinados projetos humanos e carnais. A nossa esposa fala, eu acho que isso não vai dar certo, e você diz, não, vai dar certo sim. E eu fico me perguntando, por que para projetos humanos e carnais, muitos homens têm fé e convicção, mas para projetos espirituais esses mesmos homens temem? Por que para algumas coisas as nossas mulheres têm convicção, mas para as coisas espirituais essas mulheres não se entregam? Qual é a voz que tem ordenado a nossa vida? Qual é a voz que tem direcionado a nossa vida? Querido, a vida é curta, mas a eternidade é longa. Cuidado para você não investir tudo o que você tem num período curto da sua vida e remediar investimentos na sua eternidade. Porque todo sofrimento é um sofrimento que tem prazo de validade. Todo choro dura uma noite, toda doença um dia vai acabar, todo sofrimento tem um prazo de validade. Mas a eternidade não. A eternidade é algo para sempre. E o que você está fazendo aqui, o seu investimento aqui, define como você vai viver lá. Define inclusive aonde é que você vai viver. Então cuidado para não dar tudo o que você tem por um tempo de vida que é curto e desprezar toda a sua eternidade. Hoje eu quero te convidar a fazer parte do que Deus está fazendo. Hoje eu quero te convidar a fazer parte de um projeto que tem a garantia do sucesso. Hoje eu quero te convidar a investir a sua vida em algo que Deus já disse que será vitorioso, a Igreja de Jesus. E para te animar, eu quero te dizer, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó é o nosso Deus. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, o nosso Deus. Você pode dizer comigo, o Deus que estava com Moisés, que estava com Josué, esse Deus está comigo hoje. Agora, em segundo lugar, para dar continuidade então ao que Deus está fazendo, nós precisamos obedecer. Para dar continuidade, para viver o próximo passo, para atravessar o Jordão, para entrar na terra prometida, nós precisamos obedecer. Deus diz, portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham, vocês precisam ouvir a palavra de Deus. Querido, pensa, não é fácil. Não é fácil, você está diante de um rio que você não consegue ver o outro lado. Você está diante de um rio que está transbordando, ele não está seco, ele está transbordando. Ali está a sua família, o seu pai, o seu avô. Ali está aquele parente seu que tem dificuldade de andar. Ali tem uma criança de colo. São milhares e milhares de pessoas na beira do rio. E Deus está falando com você, vai, avança.
A vida de todos eles está diante da sua responsabilidade. A vida de todos está nas suas mãos. É você que vai declarar para o povo marchar. É o que o Senhor está falando com você, querido homem. A vida da sua família está nas suas mãos. O futuro dos seus filhos está nas suas mãos. A vida da sua família está aqui. Marcha. Mas pastor, eu não consigo ver o amanhã. Pastor, eu não consigo entender o que vai acontecer. Pastor, eu estou com medo. Vai com medo mesmo, querido, mas marcha, avança, obedece a palavra de Deus, porque ela tem garantia de resultado. Há 6 anos atrás, quando Deus me pediu que saísse do estado de São Paulo, da cidade de Vinhedo, de uma igreja estruturada, para vir para BH, para revitalizar uma igreja histórica, não havia nada diante dos meus olhos que pudesse confirmar o que Deus estava dizendo, mas Ele estava falando, e hoje, 6 anos depois, aquilo que Deus disse aconteceu. Você precisa obedecer ao Senhor. A grande marca de todos os grandes homens e mulheres de Deus na palavra é a obediência, porque para cada um deles Deus pediu para fazer algo diferente, no estado de tempo diferente, e o que marcou esses homens foram a obediência. Entenda isso, nada do que Deus vai te pedir para fazer é fácil, nada do que Deus vai pedir para você fazer é tranquilo. Tudo que Deus pede para a gente está além do nosso tempo, está além da nossa capacidade, está além da nossa limitação. Começou em Adão, cresça e multiplique. Adão nasceu grande, nunca viu ninguém crescendo e nunca viu nada multiplicando. Como que eu vou fazer algo que eu nunca vi? Depois para Abraão ele disse, você será pai de uma nação. Abraão já era velho, sua esposa era estéril, como é que isso vai acontecer? Para Noé ele disse, construa um barco e você vai colocar todas as espécies dentro desse barco, mas eu não sou um construtor, como que eu vou atrás de cada espécie de animal e colocar dentro desse barco? Para Maria ele disse, você dará à luz a um filho e ele será o próprio Filho de Deus, mas eu sou jovem, eu não fui dada a casamento ainda, eu sou uma virgem, como é que isso vai acontecer? Tudo o que Deus fala está à frente do tempo. E o que fez com que Adão desfrutasse das promessas de Deus, o que fez com que Abraão se tornasse o pai da fé, o que fez com que Noé construísse a arca, o que fez com que Maria gerasse o menino Jesus, foi a obediência. Eu não estou vendo os próximos 40 anos, eu não estou vendo o próximo ciclo de plantação de igrejas, eu não sei aonde elas serão plantadas, eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei quem serão os pastores dessa igreja, mas eu vou obedecer. Eu não sei qual é a profissão que os meus filhos vão escolher, eu não sei qual é a faculdade que eles vão escolher, mas naquilo que o Senhor me pediu para entregar e fazer, eu vou obedecer. Enquanto o Titanic foi construído por uma pessoa experiente, a Arca de Noé foi construída por um homem obediente. E qual dos dois projetos, na sua opinião, foi mais relevante para a história da humanidade? Um levou milhares à morte, o outro salvou a humanidade. Na vida com Deus a gente não constrói nada com experiência, na vida com Deus a gente constrói com obediência. Se aquilo que você está fazendo está dentro da sua zona de conforto, se aquilo que você está fazendo está dentro da sua limitação, pode ser que você esteja fora do projeto do Senhor, porque o projeto que Ele tem para nós nos assusta. O projeto que Ele tem para nós nos faz andar de joelhos. O projeto que Deus tem para nós nos faz viver em completa dependência dEle. Deus quer tirar você nessa manhã da sua zona de conforto, porque o conforto pode ser o seu maior inimigo. O conforto pode ser aquilo que impede você de se entregar verdadeiramente. Mas você nunca vai obedecer no nível que Deus tem se você não começar agora. Você já começou a obedecer ao Senhor? Eu quero louvar a vida dos nossos batizandos, sabe por quê? Porque vocês estão obedecendo ao Senhor. Gente, presta atenção nisso daqui. Eu não batizo porque eu estou sentindo. Eu não batizo porque eu estou emocionado. Eu não batizo porque eu estou pronto.
Eu batizo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que batismo é uma ordenança. Para quem? Para todo aquele que aceitou Jesus no coração. A maior prova que eu tenho Jesus no meu coração é que eu sou obediente. E qual é a primeira ordenança de quem aceitou Jesus no coração? É descer as águas batismais. Você já começou a obedecer a Deus no primeiro nível? Já batizou? Já participa da ceia do Senhor? Já está pregando o Evangelho, porque Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Já pregou o Evangelho para o seu irmão que não conhece Jesus? Já pregou o Evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus? Por que você está guardando o maior presente de todos dentro de você? Por que você está retendo a vida da sua família? Por que você está fazendo isso? Já batizou alguém? Já está discipulando? Não, pastor, eu estou esperando Deus me dar ordem para poder ser um alto executivo na minha empresa. Ah, você está dizendo para Deus que você está pronto para obedecer para ser CEO, mas não está pronto para obedecer as primeiras coisas. Sabe quando isso vai acontecer? Só se o diabo te dá. Porque quem não é fiel no pouco não está pronto para ser fiel no muito. Está pronto para obedecer? Começa agora, para a fofoca, interrompe a murmuração, interrompe os ciclos que te levam à decadência. Já está obedecendo no primeiro nível, então você vai ser levado ao segundo. Querido, quem te leva para o segundo nível não é o seu gerente, não é o seu executivo, não é o seu pastor, não é o seu líder de célula. Quem te leva para o próximo nível é Deus. Pastor, eu estou aqui. A igreja não está me aproveitando direito, pastor, eu estou aqui. Essa é a maior prova de que você é infiel. Porque quem te leva para o segundo nível é Deus. É Ele que move. É Ele que move céus e terra. É Ele que move o coração de pessoas. Ele endureceu o coração de Faraó. Ele amolecia o coração de Faraó. Ele endurecia o coração dos reis. Ele amolecia o coração dos reis. Seja fiel a Deus, comece hoje a obedecer. O que Deus está pedindo para você nessa manhã? Declara em espírito de oração aí onde você está: eu vou obedecer. Para fazer parte do que Deus tem para a nossa igreja, para fazer parte do que Deus tem para o futuro das próximas gerações, nós precisamos, em terceiro lugar, ter fé. Josué 3, verso 12. Agora escolha 12 israelitas, um de cada, só para eu beber água aqui, um de cada. Quando os sacerdotes que carregarem a arca do Senhor, o soberano, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram adiante. Presta atenção no verso 15, o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas e elas se abriram. Para viver o que Deus tem para nós, nós precisamos ter fé. Agora, fé não é você conhecer. Fé não é um tiro no escuro. Fé não é apostar em Deus, fé é conhecer a Deus, porque eu conheço o Deus que é imutável, porque eu conheço o Deus que cumpre a sua palavra, porque eu conheço um Deus de caráter absoluto, porque eu conheço um Deus que é fiel. Eu posso avançar, porque Ele disse: se as águas vão se abrir, elas vão se abrir. Se Deus falou, meus filhos vão ser dele, meus filhos vão ser dele. Se Ele falou, os meus filhos serão homens consagrados ao Senhor, eles serão, porque a palavra de Deus não volta atrás, ela não falha. Nós precisamos ter fé. Você tem fé nessa manhã para dizer: Deus, eu vou te obedecer? Você tem fé nessa manhã para tocar o Jordão com seus pés? Você tem fé nessa manhã para entregar tudo que está nas suas mãos, como aquele menino entregou os seus 5 pães e 2 peixinhos? Como aquela mulher quebrou o vidro de perfume para não sobrar nada? Para que não pudesse sobrar nada, ela quebra o vidro de perfume e entrega ali 1 ano de salário.
Na verdade, tudo o que ela economizou na vida inteira dela para o seu casamento. Você tem fé para entregar os seus melhores anos para Deus? Porque tem muita gente dizendo, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer, depois eu vejo o que Deus tem para mim. A vida é uma só, a vida não tem ensaio, a vida não volta atrás. Cuidado para não desperdiçar a melhor fase da sua vida. E sabe qual é a melhor fase da sua vida? Não é a que ficou para trás, é essa que você está vivendo agora. Porque a gente não sabe se a gente vai viver o amanhã. Nós não sabemos se nós teremos um futuro nessa terra, um futuro na eternidade nós teremos. Então a melhor fase para viver o sobrenatural do Senhor é essa agora, mas você precisa ter fé. Quantos têm fé aqui nessa manhã? Em quarto lugar, estabeleça marcos. Josué capítulo 4, verso 4, o texto continua. Josué convocou 12 homens, ele disse, passem adiante. Cada um de vocês pegue uma pedra nos ombros, conforme o número de tribos em Israel. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam, as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Deus. Sabe o que nós, povo de Deus, precisamos fazer na vida? Criar marcos. Criar marcos para trazer à memória o que nos dá esperança. Você deveria ter criado um marco quando você aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você deveria ter criado um marco quando o Senhor Jesus te chamou e te deu um propósito nessa vida. Você deveria ter criado um marco quando o Senhor Jesus te deu uma família. Você deveria ter criado marcos para cada milagre que o Senhor fez na sua vida. Sabe por que que hoje, dia 7 de julho, nós estamos aqui celebrando 6 anos de ministério? Porque este é um marco. Esses 6 anos, ou o dia de hoje, serve para nos lembrar como tudo começou. Serve para nos lembrar que tudo que está acontecendo é por causa da graça e da misericórdia do nosso Deus. Serve para nos lembrar que não depende de homens falhos, como eu, seu pastor, mas que depende do Deus que faz. O instrumento sem o músico é apenas um instrumento. Ele não toca, ele não faz nada. Esses 6 anos servem para nos lembrar da mão poderosa de Deus sobre essa comunidade de fé, sobre este povo. Nós precisamos nessa manhã criar um marco na sua vida, porque hoje é o início de uma nova estação para você. Hoje pode ser o início de uma nova fase do seu casamento. Hoje pode ser o início de uma nova fase na sua paternidade ou na sua maternidade. Hoje pode ser o início de uma nova fase na sua vida financeira, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional. Tudo depende de como o seu coração, ele está se alinhando ao coração de Deus. Tudo depende de como o Kairos, ele está intervindo no Cronos. Tudo depende de como você e Deus estão se alinhando neste exato momento. Mas hoje é dia de estabelecer marcos. Em quinto lugar, honre ao Senhor, fazendo mais do que Ele te pediu. Josué 4, verso 9. Josué ergueu também pedras no meio do Jordão. Querido, essa parte, essa porção do texto, muitas vezes passa desapercebido por nós, mas ela é rica. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. O rio abriu, o caminho ficou seco. Deus falou para Josué: coloca as pedras do outro lado e construa um memorial, para que as próximas gerações possam ver. Mas o texto diz que Josué também escolheu fazer algo que só Deus no futuro haveria de ver. Porque depois que ele colocou as pedras e o povo passou, a água
tampou, mas o Rio Jordão nunca mais foi o mesmo. Um rio qualquer se transformou no maior palco de milagres da história da humanidade. Faça mais do que o Senhor te pediu. Deus transforma lugares de adoração em lugares de milagres. Faça mais do que Deus te pediu. Honre ao Senhor. Aquele jovenzinho que o texto diz lá em Êxodo capítulo 3, que não se apartava da tenda. Aquele jovenzinho estava honrando ao Senhor. Moisés entrava e saía da tenda. O texto diz, aquele jovenzinho não saía da tenda. Deus levantou aquele jovenzinho como a maior autoridade em Israel. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor com os teus bens. A Bíblia diz, honre ao Senhor com os teus bens, e Ele te dará provisão no presente e provisão no futuro. Deus diz, eu honro quem me honra. Em sexto lugar, testemunhem para inspirar as próximas gerações a viver o extraordinário do Senhor. Josué 4, 21, 24. Quando perguntarem para você, você tem que falar o que aconteceu. Quando perguntarem para você, você tem que contar a história. Querido, quando te perguntarem qual o nome da sua igreja, não diga eu faço parte da primeira igreja batista de BH. Você precisa contar uma história de milagres. Você precisa falar, há 112 anos atrás, Deus escolheu uma porção de terra inabitada, que no futuro seria conhecida como Marco Zero da cidade de Belo Horizonte. E Deus escolheu montar naquele lugar um prédio que no futuro haveria de acolher o seu povo. E durante 112 anos Deus foi formando, durante 112 anos Deus foi curando, Deus foi libertando, Deus foi restaurando, Deus foi salvando, e aquela igreja continua até lá. Ela passou por guerras mundiais, ela sobreviveu à Segunda Grande Guerra Mundial em 1939, ela passou por pandemias globais, não só o Covid, mas outras também que acometeram o globo terrestre, ela passou por crises econômicas, e ela continua lá. Lá na frente, quando te perguntarem o que são essas pedras amontoadas no centro de Belo Horizonte, você precisa testemunhar daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Cala a sua boca de murmuração, cala a sua boca de reclamação, cala a sua boca de crítica. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus te levantou. Deus te levantou para ser um entregador de esperança. Você chegou aqui com um casamento destruído, você chegou aqui perdido, você chegou aqui clamando Deus por milagres. Deus fez o que você pediu, e hoje você murmura, e hoje você critica, e hoje você reclama. Você está blasfemando contra as obras do Senhor na sua vida. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para entregar a palavra. Você foi chamado para entregar esperança. Você foi chamado para anunciar aquele que cura, que salva, que liberta. Você foi chamado para testemunhar com a sua vida que o Deus que fez, Ele pode continuar fazendo e fará infinitamente mais. Em sétimo lugar, para a gente encerrar, as suas atitudes transformam lugares. As suas atitudes transformam lugares. A sua atitude de blasfêmia contra o Senhor tem transformado a sua casa num lugar de morte. A sua atitude de murmuração transformou o seu coração numa terra seca. A sua atitude de incredulidade tirou a provisão das suas mãos. A sua atitude de idolatria colocou você no natural. Atitudes transformam lugares.
A atitude de adoração de Josué no meio de um rio, aonde ninguém nunca mais veria aquele altar de adoração, transformou aquele lugar num lugar de milagres. Aquele rio, o Rio Jordão, se transformou num lugar de trocas de comando. Foi lá que Moisés passou o comando para Josué. Foi lá que Elias passou o comando para Eliseu. Foi lá que João Batista passou o comando para Jesus Cristo. No lugar que Josué transformou num palco de adoração. É naquele lugar que as gerações se conectavam. É naquele lugar que as gerações assumiam responsabilidades de dar continuidade. Foi naquele lugar que Naamã mergulhou e foi curado. Num palco de adoração. Você precisa transformar sua casa num palco de adoração. Você precisa transformar os seus lábios num palco de adoração. Você precisa transformar o seu coração num lugar de adoração. O que tirou a sua vida frutífera foi a sua falta de adoração. O que tirou a sua provisão é a falta de adoração. O que tirou os milagres da sua vida é a falta de adoração. Você precisa voltar a adorar. O Senhor está te chamando para voltar a adorar. O Senhor está te chamando para voltar a adorar. Esse lugar é um testemunho vivo de um lugar que um dia alguém escolheu para transformar num palco de adoração. Não tinha nada de especial nessa porção de terra. Aqui só era a Praça Raul Soares, número 203. Não tinha nada de especial nesse lugar. Mas um pequeno grupo de homens escolheram esse lugar para colocar pedras de adoração ao Senhor. Dizendo assim: quando essas pedras estiverem prontas, as pessoas vão se reunir nesse lugar para adorar. E desde então, casamentos começaram a ser restaurados nesse lugar. Desde então, curas físicas têm acontecido ano após ano neste lugar. Desde então, vidas são entregues, pessoas são salvas. Eu sou testemunho. Eu sou a terceira geração da minha família nesse lugar de adoração. Nesse lugar de troca de comando, onde um dia meu avô, Paulo Nossi, passou a autoridade que ele recebeu de Deus, aqui, nesse lugar, colocando sobre mim as suas mãos. Esse lugar continua sendo lugar de troca de comando. Esse lugar continua sendo lugar geracional. Esse lugar continua sendo lugar de milagres. Mas você precisa adorar. Para viver você precisa adorar, você precisa honrar. Eu quero convidar você, murmurador, reclamador, crítico. Eu quero convidar você, idólatra. Eu quero convidar você, alguém com o coração fechado para o Senhor, a tomar uma atitude hoje, de ser um verdadeiro adorador. Aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Aquele que adora não com palavras apenas, mas com o estilo de vida. E sabe qual é o estilo de vida do adorador? Porque a música só foi adicionada como adoração depois de Davi. É o estilo de vida de sacrifício. Vocês vão reclamar? Fiquem aí reclamando, eu vou trabalhar. Vocês vão murmurar? Fiquem aqui murmurando, a gente tem vida para ganhar. Eu vou sujar minhas mãos, eu vou sujar os meus pés, eu vou rasgar minha roupa, eu vou morrer. Mas enquanto eu viver, o nome do Senhor vai ser glorificado. Enquanto eu viver, o nome do Senhor será glorificado. Enquanto eu viver, o nome do Senhor será glorificado. Enquanto eu viver, a mensagem será pregada, o testemunho será dado. Enquanto eu viver, vocês vão encontrar nos meus lábios palavras de louvor e adoração ao Deus que fez, ao Deus que faz e ao Deus que fará infinitamente mais. Fica de pé no seu lugar. Nós queremos nesse momento entregar uma oferta ao Senhor. Uma oferta de honra, uma oferta de adoração. Nós queremos nesse momento entregar ao Senhor uma oferta em gratidão
por centenas de vidas que se casaram nesse lugar, por centenas de pessoas que foram curadas nesse lugar, por centenas de milhares de pessoas que foram libertas nesse lugar. E aquilo que você precisa viver pode ser destravado agora pela honra do seu coração. O Senhor Jesus disse assim: eu não posso fazer aquilo que eu queria fazer, porque eu não tenho encontrado honra. O Senhor quer curar você, o Senhor quer libertar você, o Senhor quer salvar você, o Senhor quer abençoar sua descendência, mas Ele deseja encontrar honra nos nossos lábios, honra no nosso coração, honra nas nossas mãos. E o que nós vamos fazer agora é mais do que entregar o dízimo, é mais do que entregar a oferta. Você vai vir em espírito de oração dizendo: Deus, eu sou a oferta, eu sou o sacrifício vivo, eu sou a oferta viva, que decide se entregar, que pode descer do altar a qualquer momento, porque está vivo, mas não vai descer, porque quer mais do Senhor, mais da tua presença, mais unção, mais autoridade, mais das tuas bênçãos. Feche os seus olhos, se prepare para esse momento. Você que está em casa, participando do YouTube, se prepare para esse momento. Feche os seus olhos. Pergunte ao Senhor o que Ele quer de você nessa manhã. Pergunte ao Senhor o que Ele espera de você nessa manhã. Deus pediu para Josué construir 12 pedras do lado de fora. Mas Josué falou: eu vou construir um memorial para todo mundo ver, mas eu vou construir um altar entre eu e o Senhor. Há 112 anos atrás construíram essas pedras para todo mundo ver, mas debaixo desses bancos aonde vocês estão sentados, há uma pedra, que só aquele que colocou, e Deus sabe onde está. É a pedra fundamental, é a pedra da fé, é a pedra da entrega, é a pedra da honra, onde tudo foi construído depois. Eu quero chamar você a construir um altar de adoração entre você e Deus. Ninguém precisa saber o que você está tomando de decisão. Ninguém precisa saber o quanto que você vai se entregar. Ninguém precisa saber o que você vai ofertar. É entre você e Deus. Ninguém precisa saber. É entre você e Deus esse altar de adoração. Deus, eu quero pedir ao Senhor que receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, toda a honra do nosso coração, que nós possamos cantar como talvez até hoje nós ainda não cantamos, que nós possamos ofertar como ainda não ofertamos, que nós possamos aceitar Jesus no nosso coração, aqueles que ainda não fizeram, que nós possamos declarar: a nossa vida é do Senhor, o nosso futuro é seu. E eu peço, Deus, que essa seja uma manhã de salvação, seja uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã de renovação de mente, uma manhã de transformação de vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: amém, assim seja. Enquanto cantamos essa canção, louve, adore e honre ao Senhor.